coisa que a gente não pode negociar é a nossa saúde, o nosso eu. Porque a gente não vem para a universidade e a gente se torna apenas estudante de fonoaudiologia. A gente continua sendo... Gente, eu continuo sendo a Raquel. Agora eu também sou acadêmica de fonoaudiologia. Mas eu continuo tendo a minha fé, os meus valores, meus gostos. E a gente não pode se perder nisso. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a Once Voz, e no episódio de hoje a gente vai te contar o que ninguém te fala sobre a universidade. Meu nome é Lara Beringuel, sou estudante de fonoaudiologia do primeiro período da Uncisal e tô aqui com a minha amiga Nicole. Olá, pessoal, eu também sou caloura de fonoaudiologia aqui na Uncisal e a gente vai compartilhar um pouco da experiência da nossa veterana aqui que a gente trouxe, a Raquel Macedo, para ela compartilhar um pouco sobre as dificuldades da transição do ensino médio para a faculdade, dentre outros assuntos que a gente vai abordar aqui. Então, Raquel, qual a principal diferença entre a vida no ensino médio para a vida universitária? Eu acho que a maioria das mudanças que todo mundo percebe é justamente a questão da cobrança. Isso porque no ensino médio a gente tem essa preocupação se o diretor, o professor vai contar para os nossos pais, mas aqui a gente vive uma vida um pouco mais dependente. Então ninguém vai te cobrar, olha, você precisa estar na aula, viu? A gente sabe, a gente tem a responsabilidade, nós somos já adultos e nós devemos fazer as nossas escolhas de como a gente vai se portar em cada aula. A gente vai prestar atenção ou a gente vai ficar no celular? A gente vai estudar ou a gente vai procrastinar? E tudo isso parece clichê, mas a gente tá semeando para no futuro colher como profissional. Então acaba que a gente sente um pouco do peso da responsabilidade. Sim. E ainda sobre a sua experiência, da diferença principal, por exemplo, do primeiro ano para o segundo ano, o que você acha que foi mais importante na sua adaptação quando você entrou na faculdade? Principalmente por a gente ser estudante da área da saúde, a gente tem uma rotina muito puxada, a gente estuda integral. Então, acredito que a minha dificuldade não foi, assim, só minha. A dificuldade é de todos, de se readaptar, de se organizar de novo. Então, a gente tem que parar e realmente ver qual é o nosso tempo livre, quanto tempo a gente gasta até chegar aqui na universidade. Tudo tem que ser muito planejado. E uma coisa que a gente não pode negociar é a nossa saúde, é o nosso eu. Porque a gente não vem para a universidade e a gente se torna apenas estudante de fonoaudiologia. A gente continua sendo... Gente, no caso, como a gente compartilha da mesma área, eu continuo sendo a Raquel. Agora eu também sou acadêmica de fonoaudiologia, mas eu continuo tendo a minha fé, os meus valores, os meus gostos, e a gente não pode se perder nisso. A gente precisa se organizar direitinho para nos preservar mentalmente e emocionalmente. Agora, uma dica que eu quero para mim: o segundo ano, ele fica mais tranquilo, a rotina se estabelece em relação ao primeiro? Então, são situações diferentes. No primeiro ano, a gente faz essa transição, né, como já foi falado, do ensino médio para cá, para a universidade. As matérias são outras. A gente também lida com as consequências da nossa escolha, né? A gente escolheu um curso e agora a gente vai ter as matérias desse curso, vai aprender sobre esse curso. No ensino médio, não. A gente não tinha como tirar a matéria, não. Era a formação que foi estabelecida no Ministério da Educação. Aqui, a gente lida com a consequência da nossa escolha ao se inscrever no vestibular e ao passar, né? Então, o primeiro e o segundo vai ter essa diferença. No segundo você já está acostumado, você já passou um ano, mas também as matérias são diferentes, o grau de dificuldade também, né? A gente vai utilizar os conteúdos. Quando a gente está no segundo ano, a gente vai utilizar a base que a gente teve no primeiro ano. Então, são impactos diferentes que vão ter as suas dificuldades e a gente vai aprendendo mesmo na prática. Certo. E outra coisa, além da nossa grade de aulas, a gente precisa buscar horas complementares, que isso pra mim foi uma novidade que eu não sabia. E eu queria saber de você, qual a importância de estar em um projeto de extensão, em uma liga, numa monitoria, enfim. Bom, a gente normalmente chega, né, com essa ideia que a gente só vai estar na sala de aula, mas a universidade, ela abre o mundo, né? A gente tem horas para cumprir de extensão e também complementares, que são horas diferentes. Na extensão, a gente sai do ambiente da sala de aula, aquele ambiente fechado, para ter contato com o mundo, porque nós, como universitários, nós temos a missão de aprender
para passar para aquela pessoa que pode não ter tido essa informação. Então, a depender do projeto de extensão que você escolhe, você vai ter experiências diferentes. Mas a gente pode nos situar. Nós que somos extensionistas do UniCvoice, a gente tem contato com pessoas diferentes, de cursos diferentes. Então, a gente amplia o nosso campo de visão. A gente não vai pensar apenas naquilo que a gente escolheu, mas a gente tem que saber também valorizar o trabalho do outro, até porque vai existir situações futuras onde a gente vai precisar de vários conhecimentos, de várias áreas diferentes para cuidar daquele nosso paciente. E também a gente trabalha questões, principalmente a comunicação, né, que é muito importante, que a gente utiliza na nossa vida pessoal, mas também que a gente vai utilizar para ter credibilidade mesmo na nossa área de atuação. E Raquel, puxando o gancho que a gente já trouxe sobre o uso do tempo e também a saúde mental, que você disse que a Raquel precisa também ser Raquel e não só a acadêmica Raquel, a gente queria saber algumas dicas como você montaria o seu kit de sobrevivência se você precisasse organizar a sua vida, distribuir o seu tempo. Bom, antes de falar, né, dessa pergunta, esse período da universidade, a gente acaba se perdendo um pouco. A gente acaba negociando coisas que são muito importantes e a gente não deve fazer. Então, a gente tem que estar com essa ideia estabelecida. A gente não pode negociar a nossa saúde. E a gente não pode negociar o nosso eu. Então, eu colocaria, fazendo meu kit de sobrevivência, a minha fé. Porque eu acredito que se eu estou aqui, é porque Deus permitiu, Deus me capacitou. Então, eu não posso, só porque eu cheguei na universidade e estou cheia de coisa para fazer, abandonar a fé que eu usei para chegar até aqui, entendeu? Então entra a questão pessoal de cada pessoa. Também a questão de saúde, a gente precisa se exercitar, a gente precisa cuidar disso, porque além da gente estar fazendo um bem pra gente, do ponto de vista fisiológico, também vai a nossa saúde emocional sendo trabalhada, né? E outra coisa, a questão do sono. Porque a gente estuda muito, a gente perde horas que seriam pra gente estar dormindo, estudando, sendo que o sono, quando a gente tá dormindo, é que a gente vai armazenar essa informação no nosso cérebro. Então, é muito interessante a gente avaliar tudo, ponderar. E também a questão de lazer, sair com a família, sair com os amigos, é muito importante. E você considera que você mantém esses hábitos atualmente? Então, alguns, parcialmente. Café, ok, sair com a família, ok. Agora a questão do sono é complicada. Muito obrigada pela entrevista. A gente gostou muito de fazer essas perguntas para vocês. Para você, a gente considera que, de fato, isso pode ajudar muitos calouros, como também vai ajudar a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o podcast de hoje. Acompanhe a gente nas outras redes sociais do UniCvoice, como o Instagram, TikTok e Spotify. E é isso. Muito obrigada, Raquel, por aceitar fazer a entrevista. E é isso. Tchau!